bem-vinda. Eu sou Wagner Rangel, seu professor de língua portuguesa. Para a aula de hoje, eu trouxe pão, que tem a ver com padaria, e uma gramática, que tem a ver com escola. E você pode estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com outra. Bem, nada, para dizer a verdade. Mas acontece que a gramática está em todo lugar, porque não existe língua sem gramática. E o exemplo da padaria é ideal para a gente tratar do tema da aula de hoje, que é a variação de linguística. Vamos lá? Numa padaria, a gente geralmente vai lá comprar pão. E no momento de pedir o pão, há duas opções. A gente pode falar a letra A, me dá R$1 de pão, ou a letra B, dê-me R$1 de pão. A pergunta que eu te faço, já de imediato, é: que opção você costuma adotar quando vai à padaria? Você fala a letra A, me dá R$1 de pão, ou você diz a letra B, dê-me R$1 de pão? Bem, fica aqui a pergunta, cuja resposta a gente vai ver em breve. Por hora, vamos continuar. O tema da aula de hoje é variação linguística, isto é, a língua muda de acordo com a situação que a gente fala. Para ilustrar o tema da variação linguística, eu trouxe duas imagens. Na primeira, a gente consegue ver algumas pessoas se exercitando com uma roupa adequada para o exercício físico. Quer dizer, a roupa tem a ver com a finalidade, com a situação. Pessoas ao ar livre fazendo exercício, logo usam roupas adequadas para isso. Já na segunda imagem, a gente tem uma praia e duas pessoas na praia, mas há um problema com uma delas. Quer dizer, esse rapaz usando terno, porque não se usa terno para ir à praia, muito menos sapato. Portanto, aqui eu estou propondo para vocês uma semelhança entre o tema da variação linguística, que quer dizer nada mais nada menos que a língua muda de acordo com a situação, e a vestimenta, que a gente usa cada roupa de acordo com a situação para a qual a gente está escolhendo aquela roupa. Quer dizer, ninguém se exercita de terno, muito menos vai à praia com terno e sapato, não é verdade? Portanto, com que roupa nós vamos a um determinado lugar tem muito a ver com que forma linguística nós vamos usar numa determinada situação. Vamos seguir. Bem, então eu estava dizendo, em outras palavras, que nada na língua é por acaso. A gente fala segundo uma determinada situação. Como nós somos falantes nativos de língua portuguesa, nem sempre a gente está atento a esses detalhes. Então essa aula de hoje vai chamar a nossa atenção para a variação linguística. Para isso, nós vamos ver alguns exemplos aqui de linguagem formal e linguagem informal. Bora lá! Bem, no primeiro quadro nós temos aqui: a gente está muito cansado. É o primeiro exemplo. O segundo: caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. O terceiro exemplo: e aí, como se anda? Se você prestou bastante atenção, você deve ter percebido ali algumas reduções. Por exemplo, tá em vez de está, tô em vez de estou e se em vez de você. Quer dizer, as reduções, a própria forma tá em vez de estar, são características da linguagem formal, muito própria daquelas pessoas que se conhecem. Por outro lado, nós temos exemplos de linguagem formal. Vamos ver. Primeiro é: nós estamos muito cansados. Perceba, em vez de a gente está ou a gente está, que é muito comum na linguagem formal, nós temos aqui a presença do nós e naturalmente o verbo concorda. Nós estamos muito cansados. Em seguida, estou perdido e não sei chegar ao hotel. Quer dizer, estou perdido e não sei chegar ao hotel é a forma, ou melhor, a maneira formal, culta, padrão de se dizer: caramba, estou perdido e não sei chegar ao hotel. O último exemplo: olá, como você está? O olá, como você está é tão formal, é tão incomum que chega a causar estranheza a quem é nativo da nossa língua.
Portanto, o mais comum é, e aí, como você anda? Mas esse e aí, como você anda, a gente fala com as pessoas com as quais a gente tem intimidade. Se não houver nenhum tipo de intimidade, é preciso, lembre-se do caso da roupa, né? Com que roupa eu vou de acordo com a situação, usar a norma padrão da língua portuguesa, a norma culta. Daí, presença de formas como olá, oi e sempre como você está. No máximo, um tudo bem. Mas e aí, na linguagem formal, nem pensar. Gírias não é bem-vindo quando se trata de formalidade. Vamos ao próximo slide. Aqui chegou a hora de organizar as formas próprias da linguagem formal e as formas próprias da linguagem formal. Para isso, eu trouxe esse quadro aqui. Vamos lá. Uso coloquial. Em primeiro lugar, é uma pronúncia descuidada. Eu não diria descuidada, eu diria uma pronúncia mais relaxada, mais flexível. Daí a presença de tá em vez de estar, sei em vez de você e por aí vai. Por outro lado, o uso culto da língua exige uma pronúncia com maior cuidado. Então, em vez da redução, está, usa-se, ou melhor, eu ia dizendo, em vez da redução tá, usa-se a forma completa, está. Outra marca de coloquialidade, o uso de a gente em lugar do nós. E aqui, o uso de né, aí, pois é, tá, são coisas que não aparecem na linguagem formal. E por fim, o uso de gírias, muito comum na informalidade, sobretudo entre amigos, mas que não deve existir na linguagem formal. Depois desse quadro, vamos aqui agora alguns exercícios. Bem, o primeiro exercício que a gente tem, eu coloquei aqui algumas situações sociais muito comuns na nossa vida e ao lado dessas situações, a possibilidade de a gente usar o português da maneira formal ou um português mais relaxado, quer dizer, um português informal. Primeiro exemplo, vamos lá. Em uma balada. Balada, para quem não conhece, quer dizer diversão. Diversão geralmente pré-adolescente, adolescente, às vezes adulto, mas fica aqui para a gente como diversão. Bem, se a gente sai para se divertir, a gente vai usar português formal, a norma culta da língua? Não tem muito a ver com diversão, não é verdade? Então, sempre que a gente se diverte, a linguagem é mais relaxada, porque nós estamos entre amigos, ou pessoas com as quais a gente se sente melhor, mais à vontade. Em segundo lugar, em um seminário na escola, quer dizer, numa apresentação de trabalho escolar. É de bom tom usar a linguagem padrão, a forma culta, quer dizer, ser bem educado. Daí o registro formal da linguagem. Em seguida, nós temos aquele churrasco de final de semana em família. É o oposto de uma apresentação escolar. Se na apresentação escolar a gente deve usar uma linguagem apropriada, uma roupa apropriada, o mesmo pede uma situação familiar, ainda mais um churrasco em família. Então a linguagem é mais simples, é uma linguagem mais íntima, portanto uma linguagem relaxada, daí a informalidade. Em seguida, nós temos para pedir um favor a um desconhecido. A gente vai falar com um desconhecido de qualquer jeito? E aí, como é que você está? Pode me ajudar? Não. É preciso ter educação. E educação, e aqui é um detalhe muito importante, ser educado passa pela linguagem, passa pela forma com a qual a gente fala com as pessoas. Então, boa tarde, com licença, posso te fazer uma pergunta, o senhor poderia me informar as horas? São formas muito importantes, quer dizer, são formas da língua, são opções que a língua nos dá que a gente pode usar de acordo com a situação. Daí a relação entre gramática e linguagem. Não existe língua sem gramática, por isso eu dei aquela dica no início. Próximo exemplo. Para desmarcar um combinado com um amigo. Vamos lá, você marcou um compromisso com um amigo e em cima da hora você não pode ir, apareceu alguma coisa. É um amigo seu. Daí a relação de vocês permitirem uma linguagem mais flexível, uma linguagem mais relaxada, portanto, uma linguagem formal, própria de amigos.
Já, por outro lado, se você tiver que desmarcar um combinado com a mãe de um amigo, ou mesmo um compromisso com o dentista ou com o seu professor, seja quem for, mas alguém que não seja do seu círculo de amizade. Mais uma vez, é de bom tom, é preciso um pouco de educação para lidar com essas situações. Portanto, o uso formal da língua. Então, sempre que se pensar em formalidade e informalidade, a gente deve ponderar se nós somos íntimos ou não daquela pessoa. Vai uma observação, também não vai abusar da intimidade. Vamos continuar. Bem, voltamos ao slide inicial, que é o slide da padaria, quando eu ia dizendo que linguagem está em todo lugar e a padaria é um bom exemplo disso. Bem, se você vai à padaria e você diz a opção B, dê-me R$1 de pão, eu acho que você não vive no Brasil. Porque um brasileiro, muito provavelmente, certamente, vai dizer, me dá R$1 de pão. Porque isso é próprio da realidade brasileira. Muito embora a gramática da língua portuguesa, a gramática tradicional da língua portuguesa, nos aconselha o B como opção. Isso mesmo, a gramática nos aconselha o B como opção, mas os falantes nativos do português brasileiro usam a letra A. Isso significa que a gente não deve prestar atenção na gramática? Nada a ver, muito pelo contrário, a gramática continua importante, porque não existe língua sem gramática. O ponto para o qual quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é que a gramática da língua portuguesa, ela geralmente parte do pressuposto, quer dizer, ela toma como princípio a linguagem formal. E a formalidade não tem nada a ver com o nosso pão de cada dia. Na padaria a gente já usa uma linguagem mais relaxada, mais descontraída. E não porque nós conhecemos o padeiro, é simplesmente porque é uma situação mais simples. Por isso, um uso mais relaxado da língua portuguesa. Então a gramática continua valendo. Acontece que a gramática ela não domina todas as situações. É a situação que pede um determinado uso da linguagem. Vamos a outro exemplo. Aqui nós temos uma imagem de um celular e um diálogo entre amigas, universitárias já. Bem, diz a primeira, amiga, hoje não vou para a facul. Em seguida a outra responde, por quê? O que houve? Tá tudo bem? Ela replica, tô mal, dodói, avisa o prof. Em seguida a colega responde, pode deixar, melhoras. Valeu, beijinho. Ora, novamente, de acordo com a gramática da língua portuguesa, eu como professor deveria sair corrigindo tudo e é quase passível de um 0. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Vocês lembram que eu ia dizendo que a gramática tradicional da língua portuguesa parte do princípio em que a gente fala sempre numa situação formal? Pois esse aqui não é o caso. Aqui é uma conversa entre amigos, quer dizer, são pessoas íntimas. Por outro lado, é uma conversa de mídia social, provavelmente do WhatsApp. Então ali no WhatsApp, em vez do você tradicional, as pessoas escrevem o V e o C e por aí vai. Então aqui a gente tem vários exemplos disso. O amigo torna amiga, o hoje, um H e um J, o não, um N e um tio, e é assim do início ao fim da situação. Então a regra de ouro é, a linguagem vai de acordo com a situação. Daí o tópico da nossa aula, variação linguística. Quer dizer, a língua muda segundo a situação em que nós estamos falando. Vamos ao próximo exemplo. Bem, na verdade não é bem um exemplo, é um resumo da nossa aula. De um lado nós temos norma culta da língua portuguesa e do outro nós temos norma coloquial da língua portuguesa. Então, se na norma culta nós temos a preocupação com a gramática normativa, por outro lado nós
não temos uma preocupação com a gramática normativa. Isso que permite com que você vá à padaria e fale me dá R$1 de pão, porque é uma situação coloquial. Norma culta, ausência de gírias. Então, na apresentação do trabalho, você não vai usar gírias. Na hora de redigir ou responder suas perguntas na prova, evitar o uso de gírias. Mas as gírias são bem-vindas quando a gente está numa situação informal. Voltando à norma culta, nós temos ausência de formas reduzidas, então nada de VC, nada de tá, nada de ser. Se você está redigindo, escrevendo numa situação de formalidade, lembre-se sempre, a gente não vai à praia de terno da mesma forma que a gente não usa terno para fazer exercício físico. A linguagem, ela segue a mesma ideia. O uso tem a ver com a situação. Bem, por outro lado, você pode usar a forma reduzida quando estiver tratando com amigos, sobretudo nas redes sociais, para ganhar tempo e mandar sua mensagem mais rápido. Alguma dúvida? Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!